Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa As Liberais. Eu sou Paula Leal, aqui ao meu lado a jornalista Branca Nunes. Tudo bem, Branca? Tudo bem, Paula. E hoje o programa recebe como convidada a dermatologista e ex-presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia, Denise Steiner. Denise, seja bem-vinda aqui ao programa. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar com vocês. Denise. E antes da gente começar, queria dar um recado para você que está nos acompanhando, você que gosta do conteúdo da Revista Oeste, mas ainda não é assinante, é só apontar o seu celular para esse QR Code que está aparecendo aqui na tela. Com a assinatura, você vai ter acesso a todo o conteúdo exclusivo da Revista Oeste. Lembrando que a gente não aceita financiamento público, por isso, a sua assinatura é muito importante para que a gente continue a produzir um conteúdo de qualidade e exercer um jornalismo independente. Também não esqueça de se inscrever no nosso canal da Revista Oeste no YouTube e ativar as notificações, que é aquele sininho que fica ali ao lado. Dado o recado, mais uma vez, doutora Denise, muito obrigada por estar aqui hoje com a gente. Imagina. Para bater um papo sobre dermatologia, saúde e muito mais. Já gosto de tudo, de serem mulheres, de serem liberais. Ótimo. Doutora Denise, eu li uma matéria recentemente de que houve um aumento na procura por cirurgias plásticas de nariz durante a pandemia, porque as pessoas ficaram em casa, começaram a fazer reuniões, videoconferências e começaram a se ver nos vídeos, começaram a ver o rosto. E aí pergunto, com relação à dermatologia, houve um aumento na procura por procedimentos estéticos em razão aí dessas videochamadas, das pessoas ali se olharem mais no vídeo? Sim, eu acho que aconteceu isso, né? Houve a própria pessoa se olhando, se vendo de perto, se vendo assim por bastante tempo. Então a gente notou uma procura maior. E eu acho interessante porque assim, tem vários tipos de públicos e tem gente que se procura já sempre, né? Sempre procurou. Mas um perfil que acabou procurando nesse momento foi assim, mais de professoras, né? Essas pessoas assim, muito dedicadas, né? Acadêmicas, que às vezes estão lá dando aula, todos não sei o quê, dias, mas quando chegou perto delas a câmera e elas se viram, né, todos os dias, se incomodaram com alguma coisa, né? Mas alguma região, assim, do rosto mais procurada? Sim, eu acho que, no caso, houve um foco nos olhos, porque muitas vezes as pessoas ainda mantiveram máscara. Nós tivemos vários tipos também de procuras por questões específicas, de usar máscara e aí piorar essa região. A gente teve muita acne nessa região, né, por mudanças assim do microambiente e teve procuras assim específicas em relação à questão das mãos. As mãos também irritaram bastante, então algumas coisas que aconteceram por causa da pandemia. Mas o olhar foi mais isso, assim, quem não prestava muita atenção e se viu mais de perto e tal, e começou a querer corrigir alguma coisa. Aí o rosto meio como um todo, olhos, mas também nariz, também boca, o contorno, o pescoço. Você fechou o consultório? Como é que foi para você esse período, né? Já que a gente está falando de pandemia, esse período, esses 2 anos, né? Quase. Você fechou o consultório? Você continuou atendendo todos os dias? Como foi, Denise? Bom, na verdade, assim, não houve proibição de clínicas médicas fecharem, então a gente não fechou. Mas, num primeiro momento, até também porque a gente tem esse lado de atendimento, né, da dermatologia cosmiátrica e tudo mais, a gente não tinha paciente. Então foi uma coisa difícil, porque você trabalha com outras pessoas, você tem a responsabilidade, né, do emprego delas, e simplesmente a gente foi pego também um pouco de surpresa. Era março, né? Normalmente o movimento das clínicas é
ruim, assim, no mês de janeiro, fevereiro, então foi bem impactante pra gente. A gente teve que, assim, se organizar muito, fazer empréstimo, meio para continuar, assim, sobrevivendo. Depois começou gradativamente a haver uma melhora de novo, depois caiu tudo de novo, quando teve a segunda onda, aquela época que teve de Manaus, né, aquela... Sim. Então foi difícil, assim, até hoje não é uma coisa normalizada. Sei. E, Denise, você ficou, assim, né, para falar um pouquinho, já que a gente está abordando essa questão da pandemia, os médicos, assim, pegou muito de surpresa os médicos antes, né, assim, no momento, e também, agora, tem muitos médicos falando das consequências que esse período fechado, convivendo muito com as mesmas pessoas, ou até mesmo as consequências da Covid, né? Você teve algum aumento de algum procedimento, não um procedimento estético, mas alguma questão dermatológica causada pelo Covid? Eu acho que essa época trouxe muitas lições, né? E uma das lições, assim, talvez até para um pouco mais para nós médicos, é evidenciar o quanto pode haver uma inflamação interna do seu organismo sem isso estar totalmente claro externamente, né? Então, você falava de pessoas que eram jovens até, que foram internadas, não tinham por que evoluir mal na doença e evoluíam mal. Então, houve muito dessa questão, da avaliação dessa questão. Uma das médicas colegas, assim, que atende só a parte de gastro, né, mais UTI, e atendeu muito Covid, falou que a principal questão foi o sobrepeso. Né? Assim, as pessoas que evoluíam pior, elas eram as que tinham sobrepeso. Então chamou a atenção muito a questão da inflamação. E a inflamação é uma coisa que tem a relação com a pele nas doenças inflamatórias. Então piorou psoríase, né, que é uma doença essencialmente inflamatória. Então, assim, exacerbou, piorou acne, que também é uma doença inflamatória, com outra característica, mas também houve, assim, uma questão de pior. Então, as doenças inflamatórias, de uma maneira geral, mais coceiras, né, assim, coceiras generalizadas, com graus aí de eczema, de inflamações pelo corpo, houve isso, sim. E houve também ganho de peso da maioria das pessoas, né, assim, porque ficaram em casa e não tinham aquela rotina e uma das distrações era cozinhar e comer, enfim. Então, a gente sabe hoje que o tecido gorduroso é um tecido essencialmente inflamatório, produz. Então, todas essas questões deram, assim, uma piorada, fora questões emocionais, né? Assim, teve gente que ficou extremamente deprimida, extremamente ansiosa, então crises de ansiedade, queda de cabelo. Queda de cabelo, assim, aumentou muito. Especificamente, a Covid leva a uma queda de cabelo, e queda de cabelo porque também está ligado muito ao estresse e a mudanças metabólicas e tudo. E eu ia perguntar exatamente sobre queda de cabelo, porque foi uma queixa muito recorrente da síndrome pós-Covid, né? Queda de cabelo. O tratamento para queda de cabelo por pós-Covid, ele é diferente de, por exemplo, uma alopecia androgenética, que aí você pode até explicar melhor o que é, né? Eu acho ótima essa pergunta, porque as pessoas fazem uma confusão terrível entre as coisas e justamente às vezes são enganadas até porque fazem confusão. Mas assim, é uma diferença básica. Queda de cabelo tipo a Covid é uma queda de cabelo de repercussão do teu organismo. Então é mais ou menos o seguinte, você tem um gasto de energia bem alto para que o cabelo fique crescendo. E normalmente você tem 85% do cabelo, do couro cabeludo crescendo. Então é um gasto. Acima disso só está a célula sanguínea, né, gastando energia no teu organismo. Aí vem uma doença, tipo Covid, inflamatória, e você automaticamente tem que se defender. Você tem que mobilizar a tua energia
para de alguma forma se contrapor àquilo. Aí, o que o organismo faz inteligentemente? Ó, não vou gastar energia crescendo o cabelo. Então, ele joga tudo para a fase de repouso, que é uma fase que existe obrigatoriamente, mas que depois da fase de repouso o cabelo vai cair. Ele não vai voltar para a fase de crescimento, ele cai e depois ele cresce de novo. Então, no Covid aconteceu isso. Você está falando né? de quanto tempo esse período, mas o que seria então, normal? No Covid foi um pouquinho mais cedo, assim, mas chega a ser 1 mês e meio, 2, depois que você teve o Covid, você mandou aqueles cabelos pro repouso, eles ficam lá um pouco no repouso e caem todos juntos. Então, é um desespero, né? Mas é uma questão do organismo. A hora, por exemplo, que o Covid foi embora e tudo, aquele cabelo tem potencial para voltar e você não perdeu a raiz do cabelo, a raiz da plantinha lá. Você perdeu o fio que naquele momento caiu por uma questão do ciclo, né? Então é um jeito que o organismo consegue fazer para gerir a energia que ele tem e que ele precisa gastar com isso ou com aquilo. Já a alopecia androgenética, que é a calvície, é uma doença do folículo, é uma doença genética que você traz com você e que ela não se expressa até entrar na puberdade, porque é chave e fechadura, você precisa da chavinha, né, para ligar, para virar lá na fechadura. Então, o hormônio masculino precisa existir para que o processo ocorra, para que seu gene se expresse. Então, lá pela puberdade, quem tem tendência para calvície vai começar. Só que calvície não é propriamente uma queda de cabelo, é um afinamento. Você tem um pouco mais de queda, mas é um afinamento. Então, vai indo, né? Agora, quem tinha alopecia androgenética já na Covid e ainda teve a queda da Covid, é um negócio assim um pouco, né, somam-se as coisas, enfraquece um pouco mais. Então, às vezes, você dá uma piorada maior na alopecia androgenética depois, se você teve... Mas são duas coisas diferentes, entendeu? Mas então, normalmente, depois que a pessoa tem a Covid, se ela esperar 1 mês e meio, 2, normaliza. Isso, sem não é fazer tão nada. rápido assim. É 1 mês e meio, 2 para cair o cabelo, E que depois... estava lá no repouso, daí ele vem e nasce de novo. É uma questão de 3, 4 meses ela já começar a recompor aquilo. E poderia ser uma pessoa jovem, não tem outra coisa, não tem nada, ela poderia já se recompor. A questão do cabelo, nesse sentido, ele tem muito a ver com nutrição também, né? Porque você precisa de ferro, você precisa de vários tipos de vitaminas. Então, assim, você precisa de proteína, porque o cabelo é essencialmente uma proteína. Então, assim, também tem a ver. Se você só come carboidratos, se você só come, sabe? Se você... Mesmo se você é vegano ou vegetariano, porque você não tendo a proteína da carne, que é biodisponível e traz um monte de coisa junto, você tem dificuldade. Não estou sendo contra ou a favor, mas assim, existe uma questão nutricional para recuperar o cabelo que caiu pós-Covid, né? Denise, falando nisso, eu estava dando uma olhada no site da sua clínica, você destaca muito um tratamento específico para o cabelo, que é uma coisa nova, parece, pelo que eu vi, que você analisa o fio e aquilo tem um tratamento específico para aquele, não sei se eu entendi direito, pelo que eu li me pareceu isso. Isso também serve para você ver essas questões relacionadas a uma queda excessiva? Cabelo, assim, a gente tem a doença que eu falei, que é calvície, alopecia areata, aquela que aconteceu o problema com o Will Smith lá, a mulher dele tem a alopecia areata. A alopecia areata é uma doença autoimune. Então, tem várias doenças que você teria queda de cabelo, tal, com cada uma especificidade, cada um por uma coisa. Depois você tem a questão dessas quedas que podem ocorrer, por exemplo, uma queda assim como da Covid pode acontecer porque você tem um hipotiroidismo, ou porque você fez um regime muito violento, perdeu muito peso, ou porque você está estressado demais. Então, esses motivos, né? Então, a gente tem que identificar a questão. E fora tudo isso, tem a questão da cosmética capilar, né? Que é tipo assim, como tá esse fio, né? Porque nós fazemos tinturas, a gente faz alisamentos, e todo dia a dia, assim, de mexer com o cabelo,
é uma agressão, tipo secador muito perto, né, a fronha de algodão, que agora tem aquelas fronhas de cera, todas as coisas vão se somando, o tipo de pente que você usa, né, assim, até como você lava, que tipo de shampoo você usa. Então, todas as questões do dia a dia, né, e a tua alimentação, óbvio, vão pesar na questão do fio, de que qualidade ele tem. E essa tecnologia é uma coisa nova, que é um aparelhinho que você corta uma pontinha do cabelo e põe num frasquinho, daí você põe nesse aparelhinho, é um aparelhinho que esquenta e passa uma onda de ultrassom e ele identifica a qualidade dessa proteína, desse fio. Aí você põe num reagente e vê lá a cor. Se está muito clarinho, a proteína está boa. Se está mais escuro, ela não está. Então você tem uma recuperação, mas aí é fio, né, que vai juntar nutrição e o aspecto do que você usa no local, né? O tipo de produto e tudo. Sobre novas tecnologias com relação... estamos falando aqui, a dermatologia, é sempre bom lembrar que ela não é só a estética, que ela tem a parte dermatológica, que é uma coisa muito importante, mas estamos falando agora um pouquinho de estética. O que tem de novo, assim, de tecnologia nova no mercado que se destaca, que vale a pena destacar, assim? Eu acho que foram, assim, se aperfeiçoando as tecnologias, né? Uma linha, assim, interessante é do próprio ultrassom, né? Que a gente fala ultrassom microfocado, macrofocado, porque é uma tecnologia interessante que você emite, né? Você encosta uma ponteira, né? E o aparelho, quando você liga, ele emite uma onda de ultrassom. Só que é bem tecnológico porque você pode ver aonde você está. Assim como você está vendo ultrassom, se você está grávida e está vendo lá, né? Você sabe que parte da pele que você está quando você está fazendo. Então você vai com uma ponteira bem profunda, lá quando você está assim no subcutâneo, encostando no músculo e faz uma tensão na pele pelo calor que você joga. E depois você pode passar para ponteiras mais superficiais e estimular o colágeno. Então essa junção de coisas, essa oportunidade de você saber onde você está, exatamente o que você está fazendo, né, são avanços. Tem muitos avanços em fios chamados fios de PDO, fios de ácido polilático, que também é algo interessante, porque aí tem, assim, vários tipos de fio, eles têm como se eles tivessem espinhozinhos e você coloca e ele consegue puxar um pouco a pele, aí ele reposiciona, aí ele estimula colágeno, então você vai lidando. E vários tipos de laser, onde você faz vários tipos de coisa, atinge pigmentos, você tem alvos específicos, então assim, é muito... Mas eu sou uma dermatologista que eu acho que assim, primeiro que eu estou há muitos anos trabalhando com isso, né, então eu acho interessante porque a gente vai vendo tudo o que acontece, acompanhando, né, e é bom que surjam coisas novas. Mas eu acho que velhas coisas também funcionam, né? Então eu gosto do peeling de fenol, que ele é bem antigo, mas consegue ter um resultado excepcional, né? Então eu acho que você tem que... O que era velho e bom você deixa, vai, né? Melhorando talvez o uso e aparecendo coisas novas que... Assim, tem muitas, né? Assim, e assim, é uma PG, né? Cada vez vai aparecendo mais, né? E a gente tem percebido que as pessoas estão buscando os consultórios de dermatologia, já que a gente está falando de procedimento estético, cada vez mais cedo, né, Denise? A gente vê até jovens, meninas de 20 anos, né, querendo colocar o botox ou preenchimento, com a justificativa da prevenção. Agora, existe uma idade ideal para começar a fazer esses procedimentos? Isso é bom? Essa questão da prevenção, como é que você vê isso? É uma pergunta difícil, né, de responder. Na verdade, assim, como dermatologista... e trabalhando há tanto tempo, a gente vai aprendendo a identificar, né, talvez o que esteja por trás da pessoa, né? Eu acho que é um perigo, assim, as coisas exageradas ou muito precoces, porque às vezes elas representam outra coisa, né? Não é prevenção, não é... A pessoa não está bem, ela quer... E aí ela vai atrás de alguma coisa inatingível, né? Eu acho que a gente precisa tomar um pouco de cuidado. Essa geração que vem, essa questão de Instagram, essa questão de filtro, sabe?
o filtro te torna irreal, assim, não é aquilo que você é, e as pessoas estão buscando aquilo, então é meio complicado, a gente tem que se localizar. Agora, independente disso, como você tem muitos recursos, certamente a prevenção é uma coisa que interessa. Quando eu comecei, uma mulher esperava até os 70 e fazia uma cirurgia plástica. Esticava a pele, todo mundo ficava igual também, né? Agora, se você tá lá por volta de 35, 40, sente que tua pele tá já com algum grau de flacidez, enfim, existem recursos que você pode ir mantendo, porque infelizmente a gente perde colágeno, né? Cedo, a gente tem uma perda que já por volta de 30 anos é significativa. E esse colágeno vai ficando em menor quantidade e em pior qualidade. Então, você tem isso, é real. Para uns mais, para outros menos, assim, a genética interfere, o meio ambiente interfere, mas prevenção é importante. Existe, por exemplo, a bioestimulação, que em vez de você estar preenchendo, em vez de você estar enchendo um sulco, você está colocando uma substância que tem um potencial de estímulo. Isso é preventivo, porque você não está mudando, está preservando um pouco como ela é, mas tentando manter a qualidade, tentando manter um estímulo um pouco maior do que aquele que é possível, né? Mas também importante não desvincular da saúde da pessoa. Tem gente que eu recebo que eu fico assim, eu fico pensando, gente, o que eu vou fazer, né? Você diz não para paciente? Hoje eu digo, se me agride, se eu acho que é uma coisa, assim, que me agride, né? Assim, que eu acho que é exagerado, tudo, eu digo não, né? Denise, mas você falou o que eu vou fazer, porque a pessoa é muito nova e não tem o que fazer, ou ela já fez alguma coisa? Não, porque às vezes a pessoa vem... Assim, eu não sei o termo que eu deveria usar, mas ela tá muito sem saúde por dentro, sabe? Sim. Ela tá muito doente, né? E ela quer melhorar uma gordura que tá sobrando ali. Você não... É difícil você fazer isso isoladamente, né? Você tem, gostaria que a pessoa tivesse melhor, porque prevenir, tudo bem, a pessoa tá bem, tá saudável, tá se alimentando bem, né? Não sei o quê. E vai lá fazer uma prevenção para ir mantendo, né? Agora, a pessoa às vezes chega para você fazer um milagre que não existe e ela teria que mudar tanta coisa, né? Assim, se a gente for pensar em prevenção, em saúde, então eu fico meio chocada, mas eu acho que a gente faz um papel assim importante nesse sentido. Eu acho que é interessante falar isso. Como eu sempre atendi assim consultório, mas eu também sempre atendi em serviços universitários, a gente atende SUS, atende a pessoa mais humilde, atende, né? E você vê que pesa muito, né, para a pessoa, a autoestima dela, para a energia que ela tem para a vida, sabe? Então eu considero que a gente, fazendo essa área de cosmiatria, ajuda também muito, sabe? A otimização aí, sabe? Da energia, de trabalho e tal. É importante ela ter autoestima, né? Outro dia a gente atendeu lá em Mogi uma senhorinha e aí esse colega que faz o curso comigo, ele é bem assim, secão e tal, ele... Não, eu não vou te tratar não, se você não emagrecer aí uns 10 quilos, né? Aí ela veio depois para fazer o pilidifenol, 10 quilos mais magra. Ela falou, doutor, eu adoro vocês, porque mas eu arranjei um paquera e eu preciso estar bonita, sabe? Assim, motiva, né? Assim, e você via que ela estava entusiasmada e ela estava lá toda contente, ativa, né? Então a gente vê muito essas mudanças, sabe? Muitas mulheres assim, batalhadoras, né? Cuidam de todos os filhos, elas às vezes são sozinhas, mas elas querem ir lá ficar mais bonitas e isso ajuda num ânimo da vida, num entusiasmo, né? Eu acho. Denise, uma coisa que está na moda hoje, que eu queria saber se funciona, tanto a massagem, tem muita gente que fala, principalmente no Instagram, que mostra massagem, daí você vai fazendo uns exercícios para estimular o músculo da face, tem a yoga facial, umas coisas assim. Isso ajuda?
Olha, a gente até trabalha com uma pessoa que é especializada, né, em ginástica Sei. facial e eu acho que assim tem seu papel, né? É que primeiro é necessário que você saiba fazer direitinho, né? Não é simplesmente fazer qualquer movimento porque tem muitas musculaturas e tal. A testa, por exemplo, quando você usa esse músculo, ele é essencialmente um músculo de levantar, o músculo frontal aqui. E você acentua um pouco as suas rugas, né? Então tem coisas e coisas, assim. Agora, de alguma forma, deixar a musculatura mais tonificada é sempre uma questão interessante, né? E quando vai para o lado de relaxamento, de massagem, de qualquer tipo de autoconhecimento e de meditação e é válido total, né? Porque a gente é um conjunto e vai reagir conforme esteja bem também, né? E tem alguma técnica que a gente pode fazer em casa, assim, um exercício que você recomende, que seja bom, fácil de fazer, assim? Não, assim, eu não sou especializada nisso, né? Mas, assim, por exemplo, essa questão de cremes, De passar, né? Não faz diferença isso. Porque o que interessa... Porque você não está atingindo, na verdade, com esses cremes, você não está atingindo a musculatura, né? Você está atingindo no máximo, assim, a segunda camada da pele, que é a derme. Então, não tem, assim, sentido, passar de baixo né? pra cima. É mais porque você, às vezes, está fazendo aquele movimento, ele é agradável para você, você faz... Mas, assim, isso não vai fazer diferença na entrada daquele creme. Ele vai penetrar e isso vai ter muito mais a ver com como está a superfície da tua pele, se ela está com os ossos todos fechados, se ela está trocando bem, se ela não está toda ressecada, compactada. Então, assim, para a pele é muito importante também esse básico, assim, de saúde, né? Que seria você limpar, até porque a gente está muito, assim, numa cidade muito poluída, então a poluição gruda na gente sem a gente perceber e isso atrapalha, oxida. Você teria que hidratar, porque a função mais importante da pele, assim, tudo que ela faz, ela precisa de água, ela precisa estar com a quantidade de água suficiente, então você precisa hidratar. Se você não hidrata, começa a coçar, se você não hidrata, começa a irritar. Mesmo acne, mesmo, né, assim, doenças que tenham mais óleo. E você precisa proteger dentro do adequado, assim, da radiação solar, que sabidamente ela, em exagero, vai levar a câncer de pele e tudo. E então, esse cuidado básico é importante para a pele e faz diferença, né? Assim, se a pessoa faz a vida toda, né? E falando em câncer de pele, que você tocou nesse assunto, né? Existe alguma orientação nova com relação ao câncer de pele, que é o tipo mais comum de câncer, Isso. né? As orientações, por exemplo, para tomar sol, de filtro solar, tem alguma atualização sobre isso? É que as pessoas têm dificuldade de entender sobre isso, porque assim, todo o sol que você tomou na tua vida faz diferença, né? Vai acumulando? Vai acumulando. Então, quando você é criança, você tomou um sol, né? Deu aquela queimada ali, ficou todo vermelho, ou até fez bolha, descascou. Aquilo lesou um pouco o teu DNA celular lá, né? Só que nós, mais jovens, temos grande capacidade de reparação. Então, você repara, né? Vai lá, conserta tudo, só que fica algum coisinho, fica ali, fica uma coisinha, sabe? Um defeitinho. E vai indo. Então, é cumulativo. O que eu quero dizer com isso? Que se uma pessoa de 80 anos vai tomar um pouquinho de sol, não é aquilo que vai fazer a diferença, né, naquele momento dela ter um câncer de pele. É a coisa da vida toda, sabe, assim. E com os riscos, né? Tem mais risco quem é mais claro, quem tem olho claro. Isso também é uma coisa que faz diferença. Então, a nossa obrigação, assim, como especialista, né, é tentar orientar que para ir tomar sol, você pelo menos se proteja, para não ter uma queimadura, né? Mas é 1, 2, 3, e isso um dia te faz ter um câncer de pele, né? Você toma sol, Denise? Olha, hoje em dia menos, né? Mas tomei muito, né? Estraguei minha pele, assim, nesse sentido, porque a gente tava lá na cidade universitária, na hora do almoço a gente vinha aqui para Pinheiros, que tinha um clubinho da faculdade, deitava lá e ficava. E depois a gente vai se conscientizando, mas você deixa a pele mais manchada, você deixa a pele mais fina, você deixa
a pele, assim, com mais dano do que precisaria ter, né? Se eu tivesse cuidado mais. Mas hoje eu maneiro. Mas gosto do sol, assim, né? Ele traz algumas coisas boas também. E, Denise, homens e mulheres procuram os mesmos tipos de procedimento? Olha, eu também, como sempre já estou, né, há muito tempo trabalhando com isso, assim, há uma diferença nítida. Antes, os homens só vinham por alguma coisa muito específica. Eu trabalhei na época com a primeira droga que teve para calvície, que é a finasterida, e daí choveu o homem no consultório naquela época para, tem um remédio para calvície, daí eu vou procurar. Mas estética eles não faziam nada, certamente também por vergonha, né, assim, por preconceitos mesmo e vergonha. Então, ia às vezes quando, amarrada assim, né, quando a mulher levava. Hoje não, hoje tá assim, muitos homens mais jovens que, não, quero dar uma melhorada na minha aparência, assim, né, você acha que, sabe, assim, mudou muito, assim, o perfil desse homem é contemporâneo, assim, o que eles mais procuram, sentido, assim? Continua sendo o cabelo, mas assim, o rosto, né? A questão hoje do botox, né? A questão de melhorar de alguma forma, às vezes eles são preocupados também com o corpo, né? Então, às vezes, gorduras localizadas, né? Então, mas assim, espontaneamente eles já procuram muito mais, sabe? Assim, de vir e falar para você que está incomodando. Alguns se cuidam quase mais que as mulheres, né? Então mudou, eu acho que mudou até porque foi permitido, eu acho que assim, o preconceito diminuiu e não tem problema, né, um homem, e até porque eu acho que também é exigido isso no trabalho, um alto executivo todo, assim, maltratado, não é tão bem visto como um executivo bonitão, Sim. Né? Então, assim, existe essa questão de você se identificar com... sei lá, tá ligado, né, ao sucesso, ao bem-sucedido, enfim. Então, por isso que é difícil, às vezes, você identificar, né, o saudável do não tão saudável, né, nesse sentido. E a gente está em ano eleitoral, né, Denise? Os políticos te procuram muito para procedimentos? Procuram, assim, né, mas não estou tratando ninguém famoso agora, de político. Mas, assim, já tive épocas, assim, que procuram. Qual né? era a maior preocupação deles, assim? Eu acho que com a superfície da pele não está muito manchado, né? Tá aparecendo um aspecto mais jovial, né? Para não parecer cansaço, né? Então, assim, aparência de decidido, né? Assim, bem. Denise, você tem especialização em hanseníase, né? Uhum. Que é lepra. É. Isso ainda é algo muito grave aqui no Brasil? Muito acho comum, né? Vamos botar assim. Muito grave, não, mas muito comum, infelizmente, sim. A gente, assim, existe uma meta da Organização Mundial de Saúde de você ter menos pessoas doentes de hanseníase em tantos mil, né? E, infelizmente, a gente não atingiu essa meta e a gente, no ranking, se não o pior país... o segundo pior, né, depois da Índia ou qualquer coisa assim. E assim, não é grave porque hoje é tratável e você não vai ver uma ferida muito grande, mas assim, infelizmente ainda fica por aí a hanseníase sem você diagnosticar, né? O que indica? O que a pessoa, né? Porque não sei se a pessoa... Então, eu dou aula sobre esse assunto para os alunos do quarto ano e eu sempre falo para eles, olha, se vocês fizerem o diagnóstico de uma hanseníase, né, de uma lepra indeterminada, pode me procurar a qualquer momento que eu vou te dar um presente para vocês, eu vou recompensá-los, né? Porque a hanseníase, ela tem tipos clínicos, né? Só que ela tem uma fase anterior aos tipos clínicos que se manifestam, que é indeterminada. E é exatamente o que o nome está dizendo. É uma manchinha branca insignificante com anestesia e que você, se naquela hora você tratar, ele não tem nada e ele não passa para ninguém.
Agora, passou daquilo, que ele não foi diagnosticado naquele momento, ele vai evoluir para um polo ou para outro polo. Um polo, ele tem muita resistência e pouco bacilo. Então, ele não transmite, mas como ele é muito resistente, a própria imunidade dele vai e ataca. E como ela fica nos nervinhos da superfície cutânea, ele tem queda de mão, ele tem problemas sérios pela própria defesa que ele faz, entendeu? E o que vai para o outro lado, que tem muito bacilo e pouca resistência, fica cheio de carocinhos, fica com infiltrações e tal. Então fica... E no meio do caminho você tem uma lepra que é chamada borderline, que pode ir para um lado, para o outro, e tem muitas manifestações. Mas assim, o dermatologista que é preparado para diagnosticar a lepra não é o que está lá na unidade básica de saúde hoje em dia atendendo. Então, o que você acaba vendo é assim, ele fica rodando, e um dia, bem tarde, ele é identificado como hanseníase. E aí ele transmitiu para um monte de gente, se ele foi, entendeu? Então fica esse... E por que não é o que está lá na unidade básica de saúde? Então... mudou o perfil, sabe? Assim, eu não sei, na minha geração todos iam trabalhar com hanseníase. Depois não teve mais concurso, depois é isso, depois é aquilo. O dermatologista, como faz também cosmiatria, tem um bom ganho em geral no consultório, o serviço público paga mal, e foi indo, e ele não tá lá na ponta. Quer dizer, tem, mas muito menos do que já teve, né? Pois é, falando de SUS, né? Você estava comentando um pouco. Muita gente reclama que às vezes fica meses, né, para poder ter uma consulta com um dermatologista no SUS. Faltam profissionais na área, e como atrair esses talentos, né, para trabalhar no poder público também com dermatologia? Na verdade, assim... eu estou falando que assim, a gente não está mais no serviço público como já esteve, mas a dermatologia é uma especialidade bem assim, a sociedade, ela é uma boa sociedade, uma sociedade produtiva. A gente tem, assim, no Brasil, uns 70 serviços credenciados. Então, o que quer dizer isso? Que é credenciado pela sociedade para poder formar o especialista, né? Então, por exemplo, esse serviço que eu estou na Universidade de Mogi das Cruzes é um serviço credenciado. Eu tive que passar por um crivo deles, de não sei o que, se eu tenho isso, se eu tenho aquilo, se eu consigo passar o ensinamento, e eu tenho. E esse serviço atende o indivíduo do SUS. E assim todos esses 70, como é o Hospital das Clínicas, como é a Santa Casa. Então tem assim uma boa oferta de atendimento. Agora, não é facinho, entendeu? Mas, assim, também não é o fim do mundo, assim. A gente consegue oferecer para essas pessoas um bom atendimento bem razoável, mas é uma distorção, né? Tem dia que a gente está lá e teriam que ter 100 consultas, falta metade, né? E aí ele perde esse dia. Então tem muita coisa que precisaria de uma melhor gestão aí dos meinhos, aí ver o que estava acontecendo. Mas, claro, acaba de alguma forma faltando o especialista, pelo menos nos lugares muito afastados, com certeza. Aqui em São Paulo eu acho que ainda você consegue o que você precisar, assim, demorando um pouco e tudo, mas consegue. E se é algo muito urgente, você consegue serviços a preços mais baratos? Assim, não precisa ser pelo SUS, mas existem hospitais, escolas, ou que fazem atendimento gratuito ou com um preço mais acessível? Todos esses que eu estou te falando, a maioria ou é SUS, né? Quando é gratuito é SUS, né? Existem todo tipo de profissional aqui em São Paulo, assim, e eu diria que todos que podem se intitular de dermatologistas são bons dermatologistas. Então, você tem de todos os preços, assim, sabe? Eu acho. Tem alguma forma de você identificar um bom dermatologista? Porque, por exemplo, cirurgião plástico no Brasil. O Brasil é o segundo país com mais cirurgiões plásticos no mundo, não é? Pelo que o último dado que eu vi era abaixo dos Estados Unidos apenas. Então, é muita gente. Não sei se todos esses, né, mais de 6 mil profissionais,
eles têm são absolutamente confiáveis? Vira e mexe, você pega um ou outro procedimento que você fica assustado. Pelo que na dermatologia, o que a gente pode fazer é, se a pessoa tem um nome, ela vai lá no site da sociedade e vê se ele é especialista. Isso, claro, nada é sempre assim, né, mas garante que ele foi um indivíduo que fez o curso de medicina, que depois foi lá e fez 3 anos só de dermatologia, em algum lugar, credenciado, e depois fez um título de especialista, fez um exame para se colocar como dermatologista. Então, assim, normalmente a maior parte com título de especialista tem uma qualidade, assim, que não vai fazer uma besteira na pessoa, entendeu? Agora, tem muita gente que se intitula de dermato e não é dermato, nesse sentido que eu tô falando, entendeu? Sim. E aí a gente não sabe, né? Assim. E hoje, hoje também isso me preocupa demais e a gente não consegue. Assim, como a questão do procedimento estético é uma questão tanto glamurosa como rentável, sim, né? Assim, muitas áreas não médicas estão fazendo esses procedimentos. Então, você tem fisioterapeuta, você tem dentista, você tem biomédico, estética, uma em cada clínica esquina, de né? estética que você fica abismada, porque às vezes é a esteticista. Eu não estou falando nada contra, sinceramente, a pessoa, mas as profissões têm leis, e as leis, elas dizem o que a pessoa pode fazer. E aí eu posso dizer de cátedra isso, porque eu estava na sociedade como presidente quando isso começou a acontecer fortemente, porque houve muita confusão quando a Dilma aprovou a lei do ato médico, ficou muito confuso. Aí os conselhos de outras especialidades... O que é a lei do ato médico, só para... A lei do ato médico é a lei que você precisa ter para cada profissão. E por incrível que pareça, o médico não tinha, porque ela ficou rodando 500 mil anos por aí. Que tem interesse para cá, interesse para lá, e enfim. Ela ficou 20 anos lá para ser aprovada. E foi na época da Dilma e ela vetou, ficou meio confuso algumas coisas. Então, os conselhos, como tem um conselho regional e tem um conselho disso, conselho daquilo, se aproveitaram e soltaram resoluções. Olha, o biomédico pode fazer tá. Ele não é acima da lei, aquele conselho, mas ele tem lá o seu potencial, ele pode. Então, daí começa a briga na justiça, mas você não tem a formação. Ah, não, mas... E aí, o que aconteceu? Esses profissionais todos, o que eles fazem, Bárbara, às vezes? Um curso curto para aprender injetável, um curso de fim de semana ou de um mês, né? O dermatologista ficou lá 3 anos aprendendo, né? Ele foi, né? Então, é muito complicado. Então, tem acontecido problemas. Não digo que não aconteça com o dermatologista, todo mundo que faz as coisas, acontece. Só que a gente, se acontecer, eu sei tratar a minha complicação. E eu vou tentar minimizá-la para o melhor. E essas pessoas, muitas vezes, vai procurar o médico, porque ela deu a complicação, mas não vai corrigir. Então, é muito complicado. Nós estamos passando por um período que eu acho que as autoridades estão sendo negligentes. Pois tem algo sendo feito, Denise, nesse sentido, o Conselho Federal de Medicina, para tentar regulamentar? Sim, mas assim, aí o conselho, né? Nós somos o conselho dos médicos, não somos os conselhos dos dentistas e tal. Então tenta conversar, estamos na justiça com todas essas causas há muito tempo, mas é muito lento e muito, sabe, assim, burocrático, eu diria. E tem muitos interesses no meio, então é complicado, né? Eu acho que assim, não tem nenhum problema, mas tem que estar na lei, tem que ter formação. Então, né, você vai sair com essa especificação, então tá bom, então você vai ter 3 anos de formação, sei lá, você tem que formar direito a pessoa, porque quem está sofrendo é a população, porque não sabe. Até porque eles podem divulgar muito mais que a gente, entendeu? Às vezes chega paciente e fala, mas olha aqui, olha como esse dentista faz uns tratamentos bonitos, cadê os seus, né? Você não faz, entendeu? Não pode, a gente não pode mostrar antes e depois. Os dentistas podem. Sim. Então, você fica numa deslealdade aí de...
Eu até queria aproveitar uma carona aqui na pergunta da Branca para falar sobre a qualidade dos profissionais, né? Porque o Brasil tem hoje 350 escolas de medicina. E até dado do Conselho Federal de Medicina dizendo que 90% delas não atendem todos os critérios, né, de exigência para a formação de um profissional. Como é que você vê, você que também é professora, a qualidade dos médicos recém-formados hoje no Brasil? Olha, eu não me sinto assim na capacidade de fazer essas avaliações, mas é algo meio óbvio, né? Porque, na verdade, assim, como tem muita faculdade, uma das coisas mais difíceis é o próprio hospital. Então, você fica tendo esses meninos, às vezes, assim, vai para não sei onde, para ter não sei o quê, tudo segmentado. Quer dizer, a formação não dá para ser a mesma formação que alguém que está lá no Hospital das Clínicas, alguém que está lá no Hospital São Paulo, né? Tá tendo, não dá. E essas faculdades, muitas delas, com questões políticas, abriram porque interessa para grupos X, Y, é muito complicado. A gente sente que está havendo porque assim, o nosso médico era de muita qualidade, né? Nosso médico era de extrema qualidade, assim, perante o mundo, né? E tá perdendo. Eu acho que, infelizmente, assim, eu não sou autoridade. O Conselho Federal até eles defendem uma prova, como a OAB tem para curso de direito, para medicina. Você acha que seria uma alternativa? Não, eu acho totalmente falso isso, sabe? Eu não sei se existe outra maneira e eu não sei. Mas, assim, isso é falso, sabe por quê? Você vai lá, senta e fica estudando as coisas que vão cair numa prova, entendeu? Você faz cursinho 300 mil vezes e você passa, entendeu? Assim, é algo complicado. Eu acho que a coisa tinha que vir de base, não podia abrir. Porque depois esse profissional está lá, ele recebeu o diploma e daí ele não pode exercer. Aí ele fica sendo empregado de outro. Porque é isso que acontece no mundo real. Se ele não tiver o CRM, ele vai trabalhar para outra pessoa por metade do preço e o outro é que assina, entendeu? Então faz a corrupção do negócio. E assim, uma prova não avalia. Tá, então faz uma coisa mais refinada, requintada, que desde o primeiro ano daquela faculdade você começa a avaliar, entendeu? E avalia de uma forma mais completa. Mas chegar e fazer só uma prova, pode ser que essa seja a única maneira até para se fazer uma triagem, mas é uma maneira, assim, que não vai dar resposta melhor. Você sempre quis fazer dermatologia, Denise? Como que você optou por essa área? Não, eu sempre quis fazer medicina, nem me lembro quando eu comecei a pensar nisso, mas de muito cedo. E daí fui, e assim, eu queria clínica, para mim ser médico era lidar com as pessoas, né? Não seria nunca patologista, assim, né, nesse sentido. Mas depois eu casei no 4º ano da faculdade e tive gêmeos no 5º ano. Como é que você conseguiu, Denise? Então, e daí o que a gente quer, a gente consegue, eu acho, mas enfim. Mas todo mundo me ajudou, né? E aí eu gostei da dermato, que foi mais no final que eu passei, e eu pensei nisso na hora. Eu falei, gente, é uma especialidade que não tem plantão noturno, assim, ou pelo menos muito menos, então eu acho que então entrou essa questão, mas depois, Branca, eu dou graças a Deus, porque eu tenho tudo a ver, sabe, com dermato, assim. Eu acho uma especialidade, assim, completíssima. Você está enxergando o que está acontecendo, sabe? Você tem, assim... Você atende clínica. A gente é um dos que mais entende de patologia, assim. Eu sei ver uma lâmina, se tiver que ver, do paciente de dermato. A gente tem essa formação. A gente faz cirurgia hoje em dia. Tem, assim, uma super... sabe, tudo que a gente quiser, então, assim, eu acho muito completa e fiquei super gratificada, falei, encaixou, e que bom, né, porque é ótimo você fazer o que você gosta, né. Sim. Que cirurgias que vocês estão habilitados a fazer? Existe, assim, até uma sociedade de cirurgia dermatológica que é maravilhosa, né, e, assim,
o meu residente, ele vai ter uma formação em retirada de tumor, assim, todas essas pequenas lesões, sim, cistos, pintas, acrocódons, uma série de lesõezinhas, com certeza, e também a lesão tumoral. A gente é muito bem formado para o câncer de pele, para tratar o câncer de pele. E a gente faz o diagnóstico de melanoma com mais facilidade, até pela vivência e os cânceres mais comuns, então a gente é habilitado para tirá-los, né? Então hoje em dia ele faz retalho, faz assim tudo o que precisar. A gente só vai assim para uma questão da multiespecialidade quando realmente assim o melanoma está com metástase, aí você se junta com um oncologista para ver a melhor situação. Mas assim, até o grau, quando o melanoma é num grau que você ainda consegue retirar na pele, o dermatologista tem capacidade para fazer isso, né? E queloides, assim, praticamente muita coisa. A gente considera-se hoje uma especialidade clínico-cirúrgica, como seria oftalmo e como seria otorrino, né, nesse sentido. Com uma abrangência grande na área de cirurgia. Ô Denise, eu quero perguntar sobre a vitamina D, que virou uma febre, essa coisa de prescrever vitamina D, falta de vitamina. Hoje você sai de qualquer consultório para fazer o check-up, tem lá a dosagem de vitamina D, alguns médicos recomendando exposição ao sol, sem filtro solar. Como é que é isso? Porque a vitamina D não é um hormônio, né? A primeira coisa é assim, o conhecimento a respeito da vitamina D aumentou muito nos últimos tempos, né? Então, mesmo essa questão de se considerar não uma vitamina e um hormônio, está embasado em você conhecer mais sobre o metabolismo e toda como ela é biodisponível, em que receptores ela vai agir, como ela vai agir e tudo. Então, assim, é muito complicado isso, porque é um assunto que a gente teria os 3 dias. Porque, assim, a vitamina D, ela estaria na nossa pele inativada. E para você ativá-la, que seria o mecanismo natural, você tem que receber a radiação ultravioleta B. Acontece que a radiação ultravioleta B, que é a parte da radiação solar que está entre 10 horas da manhã e 2 horas da tarde, é a radiação que causa câncer de pele, né? Em grande parte do corpo também, não é? Você não precisaria ou não receber não, então, isso? Isso está sendo tudo estudado, tá? Mas assim, hoje em dia, se você... Porque assim, esse negócio de ciência é muito complicado, não é tão simples como às vezes querem parecer, sabe? A ciência é a verdade. Porque assim, para você provar coisas, para você tem que fazer estudos muito bem feitos, isso nunca é muito fácil, enfim. Então, o que se considera, assim, vamos dizer, uma coisa ponderada hoje em dia é dizer, se você, num país como o nosso, tropical, numa cidade como essa, você tomar sol, UVB, né, esse sol, em alguma parte do seu corpo, assim, né, pode ser braço, perna e tal, cerca de 15 minutos aí, umas 3 vezes por semana, você estaria, assim, poderia ativar a sua vitamina D adequadamente. Só que assim, existem inúmeras questões que a gente pode ficar discutindo. O idoso, ele não faz essa vitamina D com tanta facilidade, ele precisaria de muito mais UVB. O negro também tem mais dificuldade. Sabe, começa a ter tanta coisa que é difícil. Então, às vezes, você tem que suplementar, né? E a outra grande discussão é isso, assim... Até que ponto, que nível de vitamina D você tem que ter? Então, sai trabalho que, não, porque a imunidade, não sei o que, sai trabalho, não, isso não é nada assim. Até para Covid eles estavam recomendando alta dosagem. Exatamente. Né? Então, você tem os extremos. Tem gente, vamos dizer, hoje em dia, assim, pelos laboratórios, pela média, você teria que ter a vitamina D acima de 20 lá, unidades, tarará. Tem médicos que falam que você tem que ficar com 80, então tem uma briga, sabe? E ninguém
provou efetivamente nada. Tem doenças autoimunes que são tratadas com altas doses de vitamina D, mas assim, é todo mundo, é porque é assim. Então, falta, sabe? Assim, falta você esclarecer e você não tem conclusões assim. Né? Então, ela é importante? Certamente é. Por enquanto, é mais para a saúde óssea mesmo, né? A questão de você não ficar com raquitismo e tal, você precisa da vitamina D. Mas, e tá havendo um certo exagero, mas talvez até seja isso mesmo, mas ainda não tem a quantidade de trabalhos e os trabalhos suficientes para você, né? Então, você fica numa discussão ainda, né? Ô, Denise, você tem 3 filhos, né? Tenho. 2 que você teve no 4º ano. Isso. No 5º. E no 5º. E depois você teve mais... Você esperou mais um tempo pro... Na verdade eu separei, casei de novo e tive mais um que tem 10 anos menos, né? 10 anos depois, né? Quase 11. E você, na época da faculdade, como é que você conseguiu? Você falou rapidamente, você teve ajuda, assim? Você estudava, você teve ajuda da tua família? Eu tive ajuda colegas? de todo mundo, na verdade, desde os meus colegas, que quando... eu não queria de jeito nenhum não me formar, né? Então, quando eles nasceram, eu fiquei um mês com... teoricamente, eu teria férias, né? Mas, assim, eles me deram uma cobertura, meus colegas, entendeu? Assim, no estágio que eu estava, porque a gente faz o internato, já trabalhando dentro do hospital. Então, eles me deram uma boa cobertura. Depois, a minha mãe sempre me ajudou muito, né? O pai dele sempre ajudou muito, a minha sogra, na época, ajudou muito, né? Minhas irmãs ajudaram muito. Todo mundo foi tendo uma parte aí no negócio, eles sempre ficaram em escolinhas depois, assim, eles ficaram na creche do HC, que eu fiz lá a residência, e eles ficaram, depois eles foram para porque a gente não tinha dinheiro também, né? Não tinha, assim, não tinha... o pai deles trabalhava no Banco do Brasil, éramos super novinhos, né? Eu tinha 23 e ele tinha 25, então a gente foi se virando assim, né? Com todos os tipos de ajuda. E é aquela história, todos né? São médicos, né? Todos são médicos, e eu tenho o maior orgulho, né, tal. Falhei, com certeza. Eu lembro uma vez eu estava carregando meu filho assim no corredor do hospital das clínicas, cheio de gangliozinhos, todo gripado, todo cheio de coisa. Eu falei, não, gente, não vai dar. Assim, se ele estava ficando doente toda hora, eu falei, eu vou parar, não tem jeito, eu vou... Mas assim, ele sarou e acho que demorou. E aí cresceram e sempre foram ótimos e são todos médicos, tenho o maior orgulho. Que bom. E só o que a gente sente hoje é que tem uma certa obsessão, assim, né, com a questão da beleza, da estética, de você se manter jovem. Como que você lida com isso? Você tem medo de envelhecer? Como é que você lida com essa questão também? Olha, eu tenho uma questão, assim, de morrer, que eu me lembro, assim, de pequena, né? Assim, tipo, acordar de noite e falar, mas por que meu tio vai morrer? Por que minha avó vai morrer? Por que... Eu lembro que eu tive até problemas, assim, com isso, uma época de, assim, meu pai, porque eu não dormia, eu ficava acordando. Eu lembro sempre disso. Então, eu tenho muita, assim, problema, eu diria. Eu acho que eu estou fazendo terapia, eu acho que a gente tem que trabalhar as questões. Eu acho mais disso, de estar terminando, da minha jornada estar terminando, né, nesse mundo, assim, porque eu já estou mais velha, né, mas não de envelhecer, entendeu, assim, no sentido de talvez ter mais uma ruga ou... Claro, eu estou numa área que a beleza é mais valorizada, né, então eu vejo que existe um preconceito, assim, quando eu tinha... 30 anos, as pessoas também te olham como visão assim de jovem, bonita e tal, para ir se tratar com você. Não é só talvez uma questão de competência. Mas eu acho que isso você vai superando, sabe? E eu cismei agora que, assim, eu quero ter uma velhice saudável, uma velhice... Eu quero ser longeva, mas bem. E... vou indo, né? Assim, eu acho que eu sou mais sábia do que eu já fui quando eu tinha 30 anos. Então, talvez seja
mais legal. Mas, sei lá, não sei se me dissessem, você volta para os 30 anos? Não sei, talvez. E Denise, quando você não está atendendo, o que você gosta de fazer? Eu gosto muito de ler, né? Participo de clube do livro, assim, gosto, assim. Opa, tem alguma dica pra gente, assim? Novidade? Que eu acabei de ler? É até engraçado. Eu acabei. É um livro assim simples, não é um livro, mas é assim, A Biblioteca da Meia-Noite. É uma história interessante porque, na verdade, fala um pouco sobre e se eu tivesse escolhido aquilo? E se eu tivesse escolhido aquilo, né? Qual é a... Então ela tem uma história sobre isso, né? Ela consegue voltar e ficar vendo outros, se ela tivesse tido outras escolhas. Eu acho divertido, assim, né? Agora, também gostei muito de ler, que é a propósito disso, né? De envelhecer e da morte, né? Que de alguma forma vai se aproximando, sobre a Ana Cláudia, não lembro sobre o sobrenome, mas ela escreveu A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. A morte é um dia que vale a pena viver. E eu falei, nossa, mas que deprê, né? Vou ler esse livro e tal. Mas é, assim, muito interessante, porque ela trabalha com... É uma médica... Cuidados paliativos, Cuidados paliativos. E aí ela discorre... primeiro, assim, como é importante esse momento, né? Como lidar também com isso, enfim, E como, de uma certa forma, pela vivência dela, as pessoas que não estão bem resolvidas, assim, que têm mágoas, coisas difíceis, assim, né? Como nessa hora tem uma dificuldade e como às vezes, assim, havendo um perdão, havendo uma reconciliação, havendo como vai, né? E quanto é importante esse momento, assim. Mas a mensagem principal é a seguinte, não jogue sua vida fora, entendeu? Assim, tipo, viva bem cada dia, porque a gente fica com muita coisa de bobeira, né? E a vida é curta, no fim ela é curta, né? Então, assim, eu achei interessante o livro, gostei, né? E calhou de eu atender um casal, assim, que ia há muito tempo no consultório e os dois sempre juntos. Ela era até um pouco mais velha que ele, já tinha uns 90 e ele, acho que uns 87, 8. E aí eu o vi, assim, no consultório e sem querer, assim, sem pensar, eu perguntei, e a fulana, né? A esposa dele? Ele me olhou assim, eu já sabia, né? Ele falou, ela morreu, né? Porque foi nesse período aí de pandemia. E aí calhou, eu tinha acabado de ler esse livro e ele me falou o seguinte, eu estava com ela foi a mulher da minha vida, assim. E eu estava com ela na hora que ela morreu. E o jeito que ela me olhou para se despedir, eu nunca vou esquecer. Então, assim, é uma coisa tão intensa que... sabe, assim, emociona. Então, eu acho que você tem que valorizar cada momento da sua vida, né? Especialmente, assim, se cercar de pessoas que você gosta, fazer coisas pelas pessoas, se interagir e viver bem, né? Tentar viver bem, né? Você falou desse lado também, como é importante esse lado mais espiritual, meditativo, né? Você faz alguma coisa também nessa para você, espiritualmente? Então, eu acho que assim, a gente quando tem essa característica, assim, um pouco que eu tenho, workaholic, né, assim, meio vai que vai e para conseguir, eu acho que às vezes você presta pouca atenção nas coisas como elas vão acontecendo, né, então... Chegou lá um determinado momento, eu tive um tipo de um problema, enfim, que eu tive que olhar isso, né, assim, né, como que eu tô levando isso daqui, né? E assim, a partir desse momento, assim, eu faço terapia e tal, e eu tento me entender cada vez melhor e me avaliar, me conectar, sabe, assim, talvez eu faça um tipo de meditação, eu rezo, eu não sou religiosa, mas, enfim, mas assim... Vou um pouco para esse lado, sabe? Gosto de ir numa igreja, rezar, né? E assim, tem horas que você... Teve uma vez que, assim...
ia nascer um netinho e tinha algum problema que poderia ser assim. Eu lembro que eu entrei numa igreja, que eu estava fora, até entrei numa igreja muito linda, assim, e fiquei lá rezando. Eu tinha certeza que ia dar tudo certo. Tem hora que entra em você alguma coisa, assim, né? Então, assim, eu tenho uma espiritualidade, mas eu tô tentando aperfeiçoar. Mas eu acho que quando você, assim, é um perigo, assim, quando você trabalha muito, tá? Acho que você, assim, desconecta, pouco, né? você vai fazendo as coisas sem a reflexão suficiente, sem prestar atenção suficiente, talvez, sabe? E talvez ambicionando algum poder que, assim, né, que não é o que vale, entendeu? Bom, a gente está chegando aqui ao final do programa. Denise, para quem quiser te procurar, como é que faz? Quer deixar teu contato? Nossa, nem estava preparada para isso. Não, pode deixar o teu Pode, clínica. Você tem clínica aqui em São Paulo, com o meu né? Instagram, né? O Pode falar. D. Steiner. Gostei muito de conversar com vocês. É bom conversar, né? Nossa, não, delícia. eu falo muito. Não, foi ótimo. Foi um super papo. Muito obrigada pela tua participação aqui no programa. Branca também. Obrigada aí pela Paula, parceria. obrigada, Denise. Muito bom. Imagina, obrigada a vocês. E eu acho que é ótimo, assim, né? Esse tipo de programa, assim, que pode, né? A nossa ideia é inspirar mulheres, né? Exatamente. Trazer mulheres inspiradoras para inspirar outras pessoas que estão aí nos assistindo, nos acompanhando. Eu não sou uma clássica feminista, mas eu acho que as mulheres são demais, né? Assim, a gente realmente precisa se conectar até para passar experiências e tudo, né? Sem dúvida. Você Obrigada. se considera uma mulher liberal, Denise? Eu acho que sim. Teria várias histórias para contar sobre isso. Fica para um próximo programa. Já está convidada aqui. Bom, para você que nos acompanha, muito obrigada pela sua companhia. Lembrando você que ainda não é assinante da Revista Oeste, é só apontar o seu celular para esse QR Code que está aparecendo aqui na tela. Não esqueça de se inscrever no nosso canal da Revista Oeste e a gente te espera na próxima semana, toda terça-feira às 20h30. Muito obrigada, até a próxima.